Bom dia, bom dia. Já quis sair fora do ar, né? Bom dia pra vocês. Hoje a gente vai ler Primeira Reis, Segunda Reis 1. E a partir de agora, gente, tem live dia 18, tá? Já vou anunciar pra vocês. Tem Black Natal, que é live dia 18. Dia 18 é daqui uma semana e meia. Então, quando tem live, geralmente eu madrugo, tá? Eu passo a madrugada trabalhando para poder adiantar e é uma semana só, é muito pouco tempo. Então, eu passo as madrugadas acordadas. Eu vou vir aqui só o pó da bagaceira, tá? Então, vocês vão ver minha carinha aqui toda daquele jeito, zóio de sono. Às vezes eu fico confusa, mas eu vou vir, tá? Eu vou vir, do jeito que eu tiver. Só o pó da rabiola, mas eu vou vir. Então, não se espantem, porque provavelmente vocês vão me ver muito, muito feia e esquisita, tá? Porque quando você perde sono, vários e vários dias, você vai ficando só Jesus. É só Jesus na causa. No tempo de live é isso mesmo, tá? Então tem live dia 18, vai ser numa terça-feira, sem ser nessa terça-feira, agora na outra que vem. É uma Black Live, vai ter laço de Natal, laço de Réveillon, vai ter laço do dia a dia, preço único, 10 e 15 reais, tá? Para as meninas aí que vem a live aqui, né? Tem live de laço. E vai dar para você comprar já pro Natal, pro Réveillon, vai ser bacana. Só que eu vou estar acabada. Então eu vou vir aqui daquele jeito, não vou deixar de vir. Eu vou vir todos os dias. Se eu não conseguir estudar bacaninha, porque às vezes não entra, como eu perco muito sono, eu posso estar meio confusa. Então, eu vou ler o capítulo, tá? Eu vou ler o capítulo e se eu não conseguir explicar muito, muito bem, me perdoe, porque tempo de live é isso mesmo, tá? Então, já tô avisando pra vocês, ela não estudou, é que às vezes nem entra, gente. É tanto sono, tanto cansaço que nem... Só Jesus. Jesus me perdoa, vocês me perdoam também. Dá tudo certo. Nós vamos ler, você lê em casa, você estuda em casa também, vai dar tudo certo. Amém? Então vamos lá, ó. Vamos ler Segunda Reis. O importante é a gente vir, né? Como a gente tem uma determinação, né? Eu tenho uma determinação no meu coração que eu virei até os 60 anos, não, até 60 anos, até os 100 anos eu virei aqui, a não ser que Deus me leve antes. Então eu farei a live, mesmo que for para mim ler, tá? Porque pode ser que terão dias nesses 60 anos que eu posso estar fazendo a live lá do hospital. Não sei. A não ser que eu entrar em coma. Do contrário, pode ser que eu venha com live gravada. Não sei. A gente não sabe o dia de amanhã. Não tô dizendo que eu quero que aconteça, mas pode ser que aconteça. Agora que eu não vou deixar de vir, mas eu não vou mesmo. A não ser que eu seja impedido. Ou que eu morra, né? Aí também, se Deus quiser me levar pra glória, aí é Ele que sabe. Então, vamos embora. Vamos orar e vamos ler Segunda Reis, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Obrigado porque o Senhor tem provido e provido com abundância. Obrigada, Senhor, porque eu posso confiar em Ti nos dias bons e nos dias maus. Obrigado por me ensinar a confiar, por me ensinar a continuar, por me ensinar a ser constante, Jesus. Obrigada, meu Pai. Que é isso que nós precisamos para a vida. Levar a vida, Senhor, com a Tua paz, que excede todo o entendimento. Ainda que nada faça sentido, o Senhor é o sentido de tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Ó, o zóio. Tem dia que eu vou estar com o zóio assim, ó. Não sei nem se vai abrir. Vamos lá, fala assim. Então Acabe morre e fica o rei Acasias no seu lugar. Acasias é filho de Acabe, tá? Então fala assim, ó, depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. Óbvio, né? O povo tá idolatrando, toda sorte de maldição acontece. É peste, é doença, é acidente, é raiva.
Tudo quanto é bagunça acontece, ó. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que é o filho dele que ficou no lugar dele, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria, olha só o desastre, e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub ou Baal-zebu, o senhor das moscas, né? O deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Então ele vai a um ídolo, né? Porque Israel não tem Deus, né? O Deus que fundou literal Israel não tem Deus. Aí ele vai consultar tarologia, cartomancia, ele vai consultar guias, ele vai consultar, porque ele quer saber se ele vai sarar, se a família tá bem, se alguém tá bem quando passou lá para a eternidade, ele vai consultar. Então ele vai, olha lá. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbe, ou Tisbé, fosse encontrar-se com mensageiros do rei Acasias e lhe perguntasse assim: por que é que vocês estão indo consultar Baal-zebub, ou Zebu, o deus de Ecrom? Digam ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Então Deus fala isso para ele. Elias fez o que Deus havia mandado e os mensageiros voltaram para o lugar onde estava o rei e ele perguntou: por que vocês voltaram, né? Não foi lá na cidade de Ecrom? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos e disséssemos que o Senhor mandou perguntar o seguinte: por que é que vocês estão mandando mensageiros para consultar Baal-zebub ou Baal-zebu, o deus de Ecrom, senhor das moscas? Será, senhor das moscas é Satanás, tá? Só para saber. Será que você pensa que não há Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Exatamente porque ele perguntou pro cara errado. Consultou a entidade errada, né? Vamos chamar de entidade, porque são entidades que chamam, né? Outros deuses, outras coisas. Então, consultou o Deus errado. Aí, ó, ele fala assim. Aí ele fala: como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. Bem exótico, Elias, né? Literal, uma capa de animal, ou seja, tirou o couro de algum animal, usou como capa. Normal que eles faziam isso, mas tipo, era exótico. E um cinto de couro. Aí ele fala: é Elias, o profeta de Tisbe, reconhece, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um monte e o moço disse: imagina ele lá sentado, tranquilo, né? Em paz, de boa. Aí chega os caras, chega os caras para prender. Aí ele fala assim: homem de Deus. Nossa, tem alguma coisa na minha garganta. Homem de Deus, o rei mandou você descer daí. Eita. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante desceu fogo do céu e matou os oficiais e os seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados e ele subiu e disse: acontece que o problema aqui não é os oficiais e os soldados, é a soberba. É a forma como esse cara fala com Elias. Ele chega com toda a autoridade, achando que ele é o rei da cocada preta, que o Elias é Zé Ninguém, e fala para Elias assim: esse homem de Deus não é um reconhecimento da autoridade de Elias. Esse homem de Deus é uma afronta, uma zombação, né? É um estado assim, é um estado de soberba. Homem de Deus, desça daí. Nós somos a autoridade e nós chegamos para prender você, simples assim. Até porque é um estado de comportamento, porque o terceiro vai fazer diferente. Ó o segundo.
Aí, no mesmo instante, desceu fogo, né? O rei mandou outro oficial e 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias, vai falar a mesma coisa. Homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Tipo, desce agora, eu tô mandando. Você tá louco? O rei mandou, eu tô mandando também. Elias respondeu, se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante, o fogo do céu desceu e matou o oficial e seus soldados. Já foi 102 para conta. Tchau. Mais uma vez, o rei mandou. O rei tá obstinado. Não interessa se vai matar todo o exército. O rei só quer que busca o cara a qualquer custo. Ele não falou que eu vou morrer, pois eu vou matar ele. O rei tá com raiva, literal. Tá? Ele tá temeroso pela vida dele, mas ele quer Elias de qualquer jeito. Você vê que ele nem, tipo assim, morreu? Tá bom, pega outros e vai lá. Mais uma vez o rei mandou um oficial e 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu. Ele não mandou, ele não ordenou, ele pediu. Ele teve humildade. Então ele fala, homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses 50 homens. Os outros 2 oficiais e seus soldados foram mortos pelos fogos do céu. Mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias, desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei e disse, o Senhor Deus... Aí Elias desce com ele, já que ele foi respeitoso, presta atenção, humilde e respeitoso. Já que ele foi respeitoso, o Elias desce e vai junto com ele. Aí ele fala para o rei, o Elias, né? O Senhor Deus disse assim, ó rei, você agiu como se em Israel não tivesse Deus para consultar, e mandou mensageiros para consultar Baal-zebub ou Baal-zebu, o Deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bom, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filho. E por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeorão. Então Josafá já saiu lá de Judá, né? Asa reinou, fazendo o que era bom aos olhos do Senhor lá em Judá e Benjamim, né? No sul. Asa reinou, saiu, né? Morreu, ficou Josafá. Josafá saiu, morreu. E fica Jeorão. É Jorão? Jeorão. E aqui fica Jeorão e aqui acende Jorão. Aqui tem o E, ó. Jeorão. É o de Judá. E Jorão, sem o O, é direto. Jeorão e Jorão. Fica em Israel, tá? Nas 10 tribos governando. Aí, ó, todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel, ou seja, crônicas, tá? A lição espiritual desse texto, né, desse capítulo, é que nós não podemos buscar nada se não for em Deus, tá? Adivinhações, futuro... Até porque o futuro pertence a Deus. Nós não devemos buscar adivinhações por aí, cartomancia, taromancia, ler bule, ler carta, ler isso, ler aquilo, signo, horóscopo. Ai, Rafa, não tem horóscopo? Nosso horóscopo é Deus. Quem nos fez foi Deus. Ele sabe todos os dias da nossa vida, tá? Cristão não tem horóscopo, viu? Ai, o cristão é de peixe. Né? Não rola, nós somos de Cristo, tá? Então,
Todo tipo de adivinhação, todo tipo de coisa que vai adivinhar teu futuro, está aqui, ó. Quem vai contar seu futuro para você é o teu relacionamento com Deus no secreto. Você e Deus orando, você orando a Deus. Ele vai te contar o seu futuro. Ele te conta o que quer pro futuro, tá? Não fica atrás de adivinhações, de cartomante, dessas coisas, que isso aí não agrada a Deus. É como pecado de feitiçaria. E Deus não gosta de feiticeiros, tá? Deus é contra a feitiçaria. Tá bom? E a macumba? A macumba é um tipo de feitiçaria. Deus não gosta de macumbeiro. Não é os cristãos que não gostam de macumbeiro, gente. É Deus que não gosta de feitiçaria. E a macumba é um tipo de encantamento. Então, as religiões de matrizes africanas que fazem, que são quimbanda, umbanda, candomblé, essas religiões, né? Essa religião, ela faz encantamentos, são feitiços, são bruxarias também, né? As bruxas que fazem bruxarias, coisas que tem bruxaria, feitiço, encantamento, macumba, tudo isso é um tipo de encantamento, é um tipo de feitiçaria. E Deus não gosta, não quer. Ele fala que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Então não é que os cristãos têm problema com quem é feiticeiro, macumbeiro. Não, é porque Deus não quer. Ele fala na Bíblia dele, ele não quer que adivinhe o futuro. Ele não quer que fique atrás de cartomante. Ele não quer que faz feitiço, macumba. Ele não quer. Ele não quer, uai. É simples, ele fala que o futuro pertence somente a ele. Se você quer adivinhar o futuro, vai no seu secreto e fala: Deus, me conta o meu futuro. Me revela coisas que eu não sei. O que vai acontecer comigo? Quais são os seus planos para mim? Quem tem relacionamento com Deus tem a condição de conhecer o próprio futuro, porque Deus vai revelando, ó, eu quero fazer assim com você, eu quero fazer assim, eu quero que você vai para lá, eu quero que você... Cara, você não fica no escuro, é muito pouco. Ele te dá promessas, ele te dá história, ó, no futuro eu quero que você seja assim, eu quero que você seja assado, eu quero que você faça isso. Ele revela para quem tem relacionamento íntimo, tem que ter, conversar todo dia com Deus, tem que orar todo dia. Ah, mas orar é chato. É, no começo, mas você tem que fazer mesmo não querendo, cria o hábito. Lê a palavra, a mesma coisa, cria um hábito. Acorda um pouco antes e vai ter um momento com Deus. Ah, eu falo o que para ele? Lê um salmo. Não sabe orar no começo? Lê um salmo. Lê um capítulo da Bíblia. Conta as suas coisas. Ah, eu fiz isso ontem, Senhor. Eu fiz isso ontem. O que o senhor acha? Pai, eu tô querendo fazer tal coisa. Vamos comigo trabalhar? Vamos comigo fazer tal coisa? Bora, Senhor. É uma oração sincera. Deus não quer que você fique repetindo coisas. Ele quer que você abra o coração. Ó Deus, ontem eu tive um problema, fiquei com raiva do fulano, da fulana, mas cuida do meu coração, me ajuda a não ter esse sentimento, me ajuda a perdoar, me ajuda, sabe? Coisa, rotina diária, ele quer ser seu amigo. Ele não quer que você vá saber se... Outra coisa, nossos parentes que morrem, eles dormem no Senhor. As pessoas dormem e quando houver o julgamento final, elas ressuscitarão, tá? Para ter um julgamento. Quem morreu vai ressuscitar. E depois da ressuscitação, né? Depois da ressurreição, né? Haverá nós vivos, arrebatados, e os que ficar vai sofrer aí, literal, entendeu? O que tiver que sofrer. Ah, nós seremos arrebatados antes do sofrimento? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente passaremos um bom sofrimento aqui na Terra. Normal. O mundo tá mal, vai ficar cada vez pior. A questão não é se o mundo vai ficar mal. A questão é o que você tá fazendo com os seus dias. Hoje, eu tenho hoje. Hoje o mundo tá assim. Meus filhos estão aqui, minha vida tá aqui. Eu tô fazendo o que hoje pro Senhor? Porque existe uma coisa assim.
A vida é uma coisa que pertence a Deus. Você não sabe quando você foi concebido. Tua mãe não sabe. A mulher, ela vai descobrir meses, dias, semanas depois. O verdadeiro instante da concepção, ninguém sabe. E ninguém sabe a hora da morte, sabe? Talvez o doutor, por saber, sabe que aquela pessoa tá dando tchau, né? Muita ciência, muito conhecimento. Aí pode chamar a família, ó, vem despedir porque ele tá dando tchau. Mas ele sabe a hora da morte? Ele pode dizer, assinar lá, não, já vou fazer um atestado de óbito porque eu sei que ele vai morrer 12h10, sabe? Não sabe. Então a hora de ir embora é outra coisa que também pertence a Deus. A vida pertence a Deus. E Ele te dá. Ele te dá, e junto com essa vida que ele te deu livre-arbítrio de escolher viver o bem ou o mal, o pecado ou a santidade, que é fazer aquilo que agrada a ele. A santidade não é ser santo, mas é tentar viver de acordo com aquilo que ele quer. Você tem escolha, e no final da vida, você vai entregar essa vida de volta para ele. Se você andou conforme ele quer, você vai entregar para ele e andar com ele para sempre. Mas se você não fez, se a sua vida foi lotada de pecado e você escolheu o pecado mesmo, o prazer aqui agora, o prazer aqui agora, eu vou aproveitar isso. Tudo bem. Você vai entregar a vida de volta para ele e vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque ele é mau? Não, porque você escolheu. Ele te deu a chance de escolher. Você escolheu o pecado. E o pecado tem um salário, e o salário do pecado é o quê? É a morte eterna. Aí você vai dançar com o capeta, literal. É assim. É assim. Está escrito assim há milênios de anos para a gente aprender. Não há uma pessoa sequer que não seja alcançada. E as que não foram alcançadas ainda serão alcançadas por Deus. Só que elas escolherão se elas querem ou não. Então, eu quero uma adivinhação. Vai orar, cara. Vai orar. Pergunta a Deus. Eu quero falar com o meu ente. Seu ente tá dormindo. Nem no cemitério ele tá mais, porque o corpo já era. Seu ente tá dormindo. E eu creio, porque ele falou, minhas são as criancinhas. Eu creio que as crianças que morrem, por elas terem uma vida de inocência, eu creio que elas vão direto pro céu. Isso eu creio, não tenho como comprovar. Mas eu creio que elas nem dormem, elas já vão. Entendeu? Então, cara, não tenho que consultar, tá? Não tenho que ficar consultando, não tenho que ficar fazendo magia. Porque vem cá, você faz magia. Tá, eu faço trabalho com trabalho. Mas você faz o quê? O bem? Não, eu tô fazendo um trabalho pro fulano. Tá bom, mas você quer o que na vida dele? Porque a maioria dos trabalhos feitos de macumba, de encantamento, ou é pra forçar alguém a te amar, ou é pra destruir a vida dos outros, por causa de inveja, de ganância, de falta de perdão. Então você tá fazendo trabalho pra quê? Eu quero acabar com essa doença aqui no meu corpo. Beleza, você quer acabar com essa doença? Você se humilhou diante de Deus? Porque trabalho é encantamento, você está indo contra Deus. Você está fazendo um encantamento contra o Senhor, aquele que te deu a vida. Então não tem sentido, entende? Não tem sentido. Os sentidos que colocam são todos contra Deus. Todos vão contra Deus, contra aquilo que Deus deixou, tá? Lembrando que Satanás é oposição a Deus. Ok, Deus trouxe o belo, Satanás propaga o feio, e provavelmente ele é bem feio. Deus trouxe a paz, ele é o criador, ele é a própria paz. Satanás é a perturbação, literal, tá? E perturba os outros, quer matar, roubar, destruir, enganar. Deus é a verdade, Satanás é a mentira. E mentira é bom? Então, tudo que você vai contra Deus, você acaba ficando do lado do bichano, do capeta. Tá? Rafa, eu não acredito, ele tá felizão da vida. Bom, Deus abençoe vocês. Bom dia, tá?
que a gente possa parar e pensar no amor que Deus deu pra gente, sabe? Porque tudo que ele fala aqui, ó, tudo que ele fala aqui é sobre amor. O nosso livre-arbítrio é amor. A nossa possibilidade de escolher na vida já é amor de Deus, tá? É amor pela sua vida. Tudo bem se você não quiser me adorar, mas você não vai pagar porque eu sou mal, você vai pagar porque há um mal no mundo. Ele entrou. E Deus vai acabar com Satanás e todo o mal dele no final, tá? Esse tempo prolongado é a chance que nós temos de não acabar com esse final, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, tchau, hein? Na presença do Senhor.